Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe o seu like, faça a sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. Jesus, seja adorado. Os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, Senhor. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Digno Jesus. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Declare isso. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, Senhor. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Tu és digno, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Tu és digno, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro, não há outro, não há outro, não há outro. Tu és digno, digno. Seja adorado, seja adorado. Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor.
não sou mais quem eu era. Sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Deus. Oh, aleluia! Você pode levantar as suas mãos nessa noite. Entregue o melhor ao Senhor. Tu és digno, Jesus. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Deus, uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Diga! Uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Deus. Aleluia! Tu és digno, Jesus. Levantamos, adoramos o teu nome, Jesus, pois não há outro como tu. És digno, 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 digno. Oh, aleluia! Santo, 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 santo. Exaltamos o teu nome, exaltamos o teu nome, Jesus. Exaltamos o teu nome, exaltamos o teu nome. Oh, aleluia. Te adoramos, te adoramos. The moon and stars they wept, the morning sun was dead, was falling.
volta de novo, por favor. Você me ajuda aí, Jared. The morning stars, the wind, the morning sun was there. The Savior of the world was falling. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. Final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave. The war on death was gained. The power of hell forever broken. Os sepulcros se abriram e nada vencerá seu grande amor. Declare: ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre,
Esqueça quem está do seu lado. Esqueça que existe um irmão sentado do seu lado, encostado em você. Esqueça, conecte-se agora ao Santo dos Santos, Senhor dos Senhores, aquele que é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor. Tudo é do Senhor, é Ele que governa, é Ele que faz, é Ele que pode. A honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle, tudo é dEle, tudo é dEle, tudo é pra Ele, nada é pra nós, mas tudo é pro nosso Deus, porque só Ele é merecedor. A palavra do Senhor diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Santo dos Santos. Oh, aleluia, Jesus, Tu és digno, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor. Glorifique, 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 glorifique. Ele está aqui, Ele está aqui. O Yeshua, o Elohim, o El Shaddai, a estrela da manhã. Ele está aqui, Ele está aqui. Ao que está sentado, oh, no trono, e ao Cordeiro, oh, seja o louvor. Declare, declare, declare. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga que Ele é poderoso. Poderoso Deus. Diga. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Para terminar, poderoso Deus, só Tu és poderoso. Diga, poderoso Deus. Eu posso sentir a Tua presença aqui, Jesus. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Oh, aleluia! Aplauda ao Senhor, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda, toma o seu assento por um momento. Glória a Deus.
A paz do Senhor, boa noite a todos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez na casa do Senhor, em mais um domingo de celebração, o primeiro domingo do mês de abril, e hoje vamos celebrar a ceia, e também temos a mensagem sobre a Páscoa, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Você pode dizer amém, pode dizer aleluia, né? Muito bom estar na presença do Senhor. Eu quero apresentar com alegria, vindo de longe, um amigo, um homem de Deus, cantor, Messias Santos. Eu queria que ele ficasse em pé. Juntamente com ele veio também o Cauê, né, Cauê? Pode ficar em pé também. A igreja pode aplaudir Jesus pela vida deles nessa noite. Messias, ele ministrou na vigília que eu dirigia no Brasil há uns anos atrás, e foi uma apoteose da glória de Deus naquele local, naquele lugar, naquela noite. E eu tenho poucas recordações de onde ele estava vindo, de um estado, não era, Messias? Do Paraná, estado do Paraná. E Deus tem usado ele, levantado ele com muita ousadia no Brasil, no exterior. E ele passando por aqui, eu falei, não, você tem que passar na Shalom. Se vier na Flórida e não passar na Shalom, não vem na Flórida, né? Então para nós é uma alegria poder receber, e que Deus continue te abençoando muito. E eu acredito que essa noite, glória a Deus, eu creio que essa noite Deus tem algo reservado para todos nós. Pode vir para cá, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. E você abre o seu coração, vai adorando, vamos celebrar. É noite de alegria, é noite para celebrar a vida do Senhor em todos nós, em nome de Jesus. Queridos, a paz do Senhor, para os pentecostais, graça e paz para quem é de church. Feliz em estar nessa casa e juntamente com o povo que vai morar no céu, poder adorar Jesus na beleza da sua santidade. Fala para alguém que está do teu lado, pare de pedir portas a Deus. A gente tem esse costume, né? Senhor, abre aquela porta, Senhor, apresenta aquela porta, Senhor, aquela porta. E Deus não vai te dar porta, Deus vai te dar chaves. Porque quando Ele decide te apresentar para alguém, Ele vai abrir uma chave através de alguém. A primeira vez que eu estive em Goiânia, eu ainda não morava em Goiânia, eu era só alguém que estava indo para ministrar em Goiânia. E o pastor Carlos Maia foi um presente de Deus naquele período, porque ele me deu uma oportunidade para ministrar o louvor na vigília. E depois daquele dia, eu acabei tendo que ir morar em Goiânia, porque o povo de Goiânia começou a me chamar demais para estar em Goiânia. E hoje eu resido em Goiânia. Então, poder vir a essa casa essa noite é uma alegria para o meu coração. Queria ter estado mais cedo, mas a gente teve uma divergência de data. O bom é que no final deu tudo certo. Minha pastora, é um prazer poder ser ministrado por vocês. Já que você já está aí, até terminar não vai dar certo. Pode pegar o teclado, pega o teclado. Vamos lá. Você já está aí, já fez a lição de casa, está fazendo teclado, está fazendo baixo no teclado, está preenchendo tudo. Quem sou eu para colocar a mão no violão depois que você chegou? Você tem quanto tempo de crente? Então pronto, nós vamos fazer hoje só as do Tiranossauro Rex. Tem algum crente antigo aí? Vamos voltar no tempo? Ré maior. Você lembra dessa? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam. Bora, meu batera. 1, 2, 3 e... Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou movendo
crescer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Você lembra dessa? A tua palavra escondida, guardada no meu coração, pra eu não pecar, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lá dentro, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta, pra ser uma oferta agradável a ti, oh. Minha vida a ti consagrei. Só as mulheres. Meus dons preciosos são. Só nós os homens agora, vamos ganhar. Não vejo razão da minha vida sem ti, oh, oh. Tu és meu Senhor. Todos, e meu Deus, assim como o fogo revira o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, aleluia, aleluia. Preciso de ti. Preciso do teu perdão, oh, oh, preciso de ti, oh Jesus. Quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, cante isso. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede, oh, como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena escutar o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar.
nesse lugar, tu estás nesse lugar. Eu sinto o Senhor nesse lugar. Ah, como é bom saber que o Senhor não está preocupado com números ou de plateias grandes. Tu ainda és o mesmo que se reúne para ouvir a adoração da tua noiva. Tu ainda és o mesmo que se reúne para ouvir o som da tua noiva. Cadeiras mudam de lugar, cargos mudam de lugar, mas tu continuas sentado no mesmo trono. Governos da terra mudam de lugar, mas a tua poderosa mão continua sustentando. É por isso que você não vai parar, porque do teu lado teu Deus está. E quando você sente medo, do teu lado eu estou. O Senhor está dizendo: e é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, mas depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Sim, Jesus. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não, não, não. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle. O que é um documento para mim, filho? O que é imigração para mim, filho? Eu posso abrir a porta da noite pro dia. Eu posso mudar a tua história de uma hora para outra. Não há nada na terra que eu não possa executar. E quem impedirá o meu trabalhar? Então descansa. Então descansa. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta! Tem muita gente no Brasil orando por você. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Será que você lembra? Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim:
disse: aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você pode olhar para alguém que está do teu lado e dizer para ele: vai passar, meu irmão. Não, faz melhor do que isso. Diga para ele: tem vitória chegando aí. Tem vitória chegando aí. Tem vitória chegando aí. Tem vitória chegando aí. Nós temos algum irmão hispano aqui? Uau! Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Vamos. Renuévame, Señor Jesús. Yo no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Vamos. Porque todo lo que hay dentro de mí, oh, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Você pode cantar essa última parte comigo? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti Dios me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti Dios me inclino. Amém. Tome o seu assento, glorificando, exaltando o nome de Jesus. Deus abençoe muito a vida do nosso amado irmão Messias. Ficaria por horas ouvindo e adorando o nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, o Evangelho que escreveu João. Nós vamos ler o capítulo de número 20 e o versículo de número 7.
Evangelho que escreveu João, capítulo 20, versículo 7, a Bíblia diz assim: e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. E o lenço que estava sobre... Pode voltar? E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. O maior sacrifício de Jesus não foi curar doentes, não foi curar enfermos. O maior sacrifício de Jesus foi na cruz do Calvário. Eu quero um pouco da sua atenção para que nós possamos entender um pouco da morte e da ressurreição de Jesus, haja vista que hoje estamos comemorando a Páscoa, e a Páscoa nós não comemoramos com o coelho, não é com chocolate, até porque quem morreu na cruz não foi o coelho, foi um cordeiro. E por isso, nós precisamos ter esse entendimento daquele que foi na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo vem dizendo que o evangelho que vos prego é o evangelho da crucificação, da morte e da ressurreição de Cristo. A mesma Bíblia Sagrada, Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, Paulo vem dizendo que na cruz, a cédula que era contra nós, ela foi cravada. Pode colocar aqui, por favor. Ela foi cravada. Na cruz, a cédula que era contra nós, ela foi cravada. Romanos, capítulo 10, versículo de número 4, a Bíblia fala sobre o fim da lei. Que lei? O Antigo Testamento, de Gênesis até o livro de Malaquias, mais um pouco, claro, até a crucificação de Cristo, nós vamos ver várias situações envolvendo os parâmetros da lei da época, até a morte e a ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Então a lei ela vai ser abolida em Cristo. Romanos 10, 4 vem dizendo que o fim da lei é Cristo, para justificação de todo aquele que nele crê. O sacrifício de Jesus, ele não começou na quinta, no Getsêmani. A história de Jesus até chegar na cruz, ela começou muito antes. Na verdade, Jesus veio, e quando ele veio, ele não veio para livrar o povo do Império Romano. Jesus não veio para tirar o povo do jugo que havia sido colocado sobre eles na época. Não foi sobre isso. Jesus veio para ir para a cruz. O propósito de Cristo era a cruz. O propósito de Cristo não era te dar uma casa nova. O propósito de Cristo, a vinda de Cristo na terra, isso é um detalhe dentro da organização e de fidelidade, mas a vinda de Cristo não foi para você ser rico, não foi para você ganhar uma chave de ouro, não foi para você ganhar um carro novo, mas a ida de Jesus, a vinda de Jesus e a ida dele para a cruz foi para que você tivesse vida, para perdoar os seus e os meus pecados. É até estranho eu dizer isso, porque o homem, ele não vai para o inferno, não é pelos pecados, porque pelos pecados já foi resolvida essa situação na cruz. O homem vai para o inferno pela graça que ele rejeita. A graça, quando é rejeitada, ele está dizendo para Deus que ele não precisa de Deus, ele não precisa da ajuda de Deus. Jesus, ele vai nascer na Palestina na época da ocupação romana.
conforme escrito em Mateus, no capítulo 2 em diante, ele vai preparar o seu ministério ao longo de 30 anos, para exercê-lo por apenas 3 anos e 6 meses. Jesus vai exercer o seu ministério e vai concretizar com a crucificação na cruz em apenas 3 horas. Jesus, ele aparece no cenário de forma pública aos 12 anos, ele debatendo com os doutores da lei, e a inteligência que Jesus tinha era muito grande, porque com 12 anos os homens que eram estudados, letrados, os homens que eram conhecedores da lei da época, eles estão olhando para Jesus e não estão entendendo como é que aquele menino poderia ter uma sabedoria tão grande como aquela. Jesus vai crescendo, o seu ministério vai desenvolvendo. Nós vamos observar, se você parar para contar e analisar a Bíblia, você vai perceber que na época de Jesus tinha 26 facções religiosas. Na época de Jesus, você vai perceber que as pessoas da época, os partidos de uma forma de política da época, eles tentam pegar Jesus dentro de algum cenário, dentro de alguma forma. Mas Jesus, ele sempre tinha uma resposta para todos eles. Jesus, ele some do cenário com 12, e ele aparece no cenário com 30. Entre os 12 e os 30 é um período de 18 anos. Agora isso aqui é para nós. Jesus preparou 30 anos para expor 3 anos e 6 meses. Repare que o tempo do preparo é maior do que o tempo da exposição. Quanto mais você prepara, mais preparado você estará para a exposição que Deus vai colocar você. A oportunidade, ela vem para todos, mas ela fica com quem está preparado na vida. A oportunidade não é sorte. Crente não tem sorte, crente tem Deus. Ele pode até contar com alguma coisa que pode falar que é sorte, mas é Deus na vida dele. Só que a balança de Deus é justa. A balança de Deus é justa para aqueles que se preparam. Você que está na América, você que está me assistindo, talvez você está perguntando: mas eu estou na campanha, mas você não está preparando. Quer desenvolver na América, mas não busca o inglês. Quer ter uma família, mas não quer casar. Quer mudar de nível comportamental, mas não muda as mesas que senta. Quer mudar algumas coisas, mas não muda a mente. E se a gente não mudar, as coisas não mudam. O tempo passa, as coisas passam, as coisas vão, o tempo vai vindo, a idade vai chegando, e não podemos cobrar do tempo aquilo que era decisão minha e sua ao longo dos anos. O ministério de Jesus, ele vem ensinando tudo isso para nós. Quando Jesus aparece no cenário, ele vai ser levado para o Calvário, e no Calvário vai estabelecer a primeira igreja. A pergunta, talvez que você procura a resposta de aonde começou a igreja. A igreja, ela estabeleceu no Calvário. Jesus começou a igreja no Calvário, e o Espírito Santo inaugurou a igreja em Pentecostes. Pentecostes era uma festa que vinha 50 dias depois da Páscoa. Por isso que a palavra Pentecoste vem de penta, de 50. 50 dias após a Páscoa vinha a festa de Pentecostes, e na festa de Pentecostes nós vamos entender que o Calvário foi a causa, mas o Pentecostes foi o efeito. No Calvário os homens comandaram, mas em Pentecostes o Espírito Santo comandou. No Calvário falavam-se a língua dos homens, o grego, o latim, o hebraico, mas no Calvário, mas em Pentecostes falava-se a língua dos anjos. No Calvário derramou o sangue do Cordeiro, mas em Pentecostes derramou o Espírito de Deus para a humanidade. Oh glória! O Calvário
ele é único, o Calvário ele é único, mas o Pentecostes é repetitivo. O Calvário é para todos aquele que crê, mas a igreja é somente para aqueles que creram e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. O Espírito Santo inaugura a igreja em Pentecostes, e nós estamos aqui hoje na continuação de Atos 29, porque Atos 28 termina, mas Atos 28 não termina com amém, assim seja, assim será, sela essa palavra. Não, se você olhar a Bíblia, Atos 28, ela está denotando que tem alguma coisa para vir. Esse vir é onde você está hoje. Nós estamos na continuação do que começou a igreja em Atos. Jesus, ele vem ensinando isso muito antes. E aonde começa o sacrifício de Jesus? Aonde começa o desenho para a crucificação? Começa no domingo. Um domingo antes da ressurreição, Jesus ele vai entrar dentro de Jerusalém, montado em um jumentinho, e as pessoas estão recebendo ele com folhas de palmeira na mão, porque palmeira na Bíblia fala de triunfo. A Bíblia diz no Salmo 92, o verso 12, que o justo florescerá como a palmeira. Então a multidão está recebendo Jesus e está dizendo: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas não se iluda, porque a mesma multidão do domingo que está gritando, está dizendo Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão que na sexta-feira, quando Pilatos vai apresentar Jesus, eles vão dizer: solte Barrabás, crucifica Jesus. Por isso que você não pode ser iludido pelo aplauso da multidão. Por isso que a tua fé não pode estar em pessoas, tem que ter em Cristo. Por isso que a tua fé não pode estar em homens, tem que estar em Deus. Por isso que você não pode colocar a sua expectativa embaixo. Tua expectativa tem que estar em cima, porque é do Senhor que vem o meu, o teu, o nosso socorro. No domingo, Jesus entra em Jerusalém. Na segunda-feira, Gerald, Jesus ele vai fazer a purificação do templo. Foi o evento. Dá uma setinha para a direita, Gerald, por favor. Na segunda-feira, Jesus vai fazer a entrada no templo, a purificação do templo. Glória a Deus, glória a Deus. Isso, domingo, isso. Na segunda-feira, vem comigo, Gerald, vai ter comigo até o final, hein? Na segunda-feira, pode tirar esse mouse para cá, para você usar só a setinha. Isso. Na segunda-feira, Jesus vai fazer a purificação do templo. Ele vai chegar no templo arrebentando, brincando, arrebentando meio que irado com as pessoas que estavam vendendo coisas na porta, mas estava vendendo, eram os animais machucados, os animais feridos, e eles tentando meio que enganar o povo na porta do templo com a venda dos animais. Jesus na segunda, ele faz a purificação do templo. Na terça-feira, Gerald, Jesus vai pregar um do sermão mais conhecido, escatológico, falando sobre os finais dos tempos. Na quarta-feira, já na mesma semana, Jesus vai ser ungido por uma mulher chamada Maria de Betânia. Ela vai derramar aos pés de Jesus um perfume caríssimo, um perfume caro, nardo, que não era comum fazer esse ato de lavar os pés. Ela vai enxugar com o cabelo dela ainda, os pés de Jesus, porque está sendo limpo, está sendo lavado com o perfume que ela trazia. Ainda na quarta-feira, nesse mesmo dia, só que à noite, Judas, mais um, por favor, Judas, volta um, na quarta-feira ainda à noite, Judas vai começar a trama para trair Jesus. Ele vai começar a esquematizar tudo para vender Jesus por 30 moedas de prata. Na quarta-feira à noite, Judas está preparando o cenário que ele ia concretizar na quinta. Na quinta-feira,
na quinta-feira, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E na quinta-feira começa o cenário da crucificação. Entre as 18 horas, entre as 6 horas da tarde. Isso, entre as 6 horas da tarde até as 21 horas da noite, ou às 9 da noite, Jesus vai fazer a ceia, na quinta-feira ainda, George, acho que pode voltar isso. Jesus vai estabelecer a ceia do Senhor na quinta. E é interessante porque na ceia, Jesus, ele vai falar antes que um de vós há de me trair. Ele vai dizer, um de vós vai me trair. O evangelho de João dá esse detalhe. João, ele vai entrar na ceia pensativo, querendo saber quem era que ia trair Jesus. João, por ser íntimo de Jesus, ele vai perguntar, mestre, como que é esse negócio aí? Quem vai te trair? Quem é que vai ser o traidor? Jesus vai falar para João, aquele que eu der o primeiro bocado de pão, aquele que eu servi ele primeiro, esse vai me trair. Então, quando entra para a ceia, João, de todos os discípulos, é o discípulo que já sabia, já tinha uma dica de quem ia trair Jesus. João, ele está entrando para a ceia, ele já tem na cabeça, porque ele está entrando para a mesa, ele vai sentar na mesa. Na cabeça de João, ele está pensando, eu quero ver para quem que ele vai dar o primeiro bocado de pão. Quando Jesus dá o pão para Judas, João já está dizendo, esse miserável vai trair Jesus. Esse é o homem que vai trair Jesus. Pena, que bom que não foi eu imagino João pensando. Jesus estabelece a ceia, só que a ceia na aliança, não, desculpa, a ceia na lei, tinha que ter um animal, tinha que ter o sangue, tinha que aspergir o sangue de um animal. A ceia que Jesus está estabelecendo agora é uma ceia diferente, porque essa ceia não vai precisar mais de o sangue de animal. Jesus está estabelecendo a ceia dizendo, este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus está ensinando para eles, a partir de agora, vocês não vão precisar mais de matar animal e jogar sangue de animal. A partir daqui para frente, toda ceia que tiver, vocês vão fazer em memória, vai fazer sobre aquele, não é sobre animal, mas é sobre o cordeiro, não é sobre o bicho da terra, mas é sobre o Senhor do céu. Jesus está dizendo, está ensinando para eles, a partir de agora as coisas mudam. Termina a ceia, aí Jesus sai da ceia, mais um dia, ele vai orar no Getsemane, ele leva com ele Pedro, Tiago e João, e os três estão dormindo, e é nesse cenário que vai vir os soldados romanos, é nesse cenário que vai aparecer Judas. Judas vai chegar até Jesus e ele vai beijar Jesus. Por que ele beija? Porque os discípulos eram todos iguais. Então, para os soldados não pegar alguém enganado, o código de Judas é, eu vou na frente, eu vou beijar ele, e o que eu beijar vocês pegam ele, porque ele é o mestre. Judas entra, e quando ele começa a cena para a traição, os soldados vêm prender Jesus. Quando os soldados vêm prender Pedro, todo afoito, Pedro arranca da espada e ele tenta cortar a cabeça de um dos soldados da guarda pretoriana. Um dos soldados esquiva, pega na orelha dele, que era Malco. Quando corta a orelha de Malco, a orelha cai no chão. Jesus pega a orelha de Malco, vem em Malco e cola a orelha de Malco. Jesus está dizendo, Pedro, acalma, fica tranquilo, Pedro, está tudo sob controle. Em outras palavras, Pedro está dizendo, ninguém vai colocar a mão no Senhor, ninguém vai mexer contigo, não, ninguém vai tocar no Senhor. Jesus estava dizendo para ele, Pedro, fica tranquilo, eu sei o que estou fazendo, o plano salvífico precisa ser executado. Pedro, fica tranquilo, porque a Shalom Church lá no sul da Flórida vai precisar um dia de ter encontro comigo. Se eu não for para a cruz, não tem Shalom. Se eu não for para a cruz, não tem Pentecoste. Se eu não for para a cruz, não tem Espírito Santo. Se eu não for para a cruz, não tem poder. Se eu não for para a cruz, não tem milagre. Se eu não for para a cruz, não tem, Pedro. Fica tranquilo, porque eu preciso ir para a cruz. Na quinta-feira ainda, eles prendem Jesus.
Jesus ministra a ceia. Por volta das 10 horas da noite, Jesus vai para o Getsêmani. E ele está orando porque a alma de Jesus está aflita. A alma de Jesus, em Mateus 26, 38, não precisa colocar, mas a Bíblia está dizendo para nós que Jesus está dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele estava angustiado. Jesus sabia o que haveria, o que ia acontecer. Jesus sabia o que haveria de vir dali para frente. Eles pegam Jesus e agora eles começam algo. Pode passar mais um. Eles começam o julgamento de fraudulento. O julgamento de Jesus começa por volta de meia-noite, na madrugada de quinta para sexta. E o julgamento é fraudulento porque, pela lei judaica da época, não podia julgar ninguém à noite. Não podia julgar ninguém sem ter defesa. Eles estão julgando Jesus sem defesa, não tinha nenhuma testemunha de defesa, e julgando à noite. O sinédrio não funcionava à noite. Não podia estabelecer decisões noturnas e principalmente pela madrugada. Eles começam o julgamento de Jesus entre meia-noite e 6 da manhã. Jesus vai passar por 6 julgamentos. 3 julgamentos religiosos e 3 julgamentos políticos. 3 julgamentos religiosos. Jesus passa por Anás, Caifás e pelo sinédrio. 3 julgamentos políticos. Jesus passa por Pilatos, por Herodes e volta para Pilatos de novo. Esse julgamento fica entre meia-noite e 6 da manhã. Aquela coisa, vai, vem. Pilatos manda para Herodes, porque Pilatos não está achando amparo na lei da época para colocar sobre Cristo. Aí Pilatos está falando: não, manda para Herodes, porque é ele que vai resolver. Herodes está dizendo: como nós vamos culpar esse homem? Devolve para Pilatos. Eles vão colocar em Jesus a culpabilidade por blasfêmia. Mas por blasfêmia não contra Deus, contra César, contra a autoridade da época. Eles estão tentando criar uma situação para acusar Jesus. A noite inteira esse julgamento. Essa mesma noite, a mulher de Pilatos, o nome dela, a história vai dizer que o nome dela é Cláudia. Cláudia vai sonhar a noite inteira com Jesus. E durante o sonho, à noite, ela está sonhando com Jesus e ela percebe que Jesus era inocente. À noite que ela está dormindo, sonhando, ela acorda e ela vai dizer para Pilatos: amor, eu sonhei a noite inteira com esse homem. Esse homem não é culpado, esse homem é inocente. Esse homem é inocente. Não faça nada com esse homem. Pilatos, sendo político, ele pega Jesus e ele vem diante da multidão e ele vai apresentar Jesus diante da multidão. Ele vai dizer: eu não vejo nele crime algum. Eu não vejo culpabilidade para nós culparmos esse homem. Pilatos joga a batata quente para o povo, porque era comum na Páscoa soltar um prisioneiro. E Pilatos vai soltar um que já estava preparado, o nome dele era Barrabás. Pilatos vai dizer, e vai perguntar à multidão, a mesma multidão. Ele vai perguntar: solte Barrabás e crucifica Jesus, ou solta Jesus e crucifica Barrabás? E a multidão alvoroçada, a multidão está com naquele ímpeto, naquela emoção. Eles vão olhar para Jesus diante do cenário político e eles vão dizer: solte Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos, em um ato de tirando peso sobre ele, ele lava as mãos e ele está dizendo: vocês decidem e assim seja. Solta o Barrabás e crucifica Jesus. A cruz que estava sendo feita, o tamanho da cruz era para Barrabás, o patíbulo da cruz, a estrutura da cruz era para o tamanho do prisioneiro. Jesus vai carregar uma cruz agora que não é dele. Na sexta-feira pela manhã, Jared, 9 horas da manhã,
entre 6 e 9 horas da manhã. Jesus já foi julgado, já foi sentenciado. Então agora começa a tortura em Jesus. Eles pegam, os soldados romanos pegam um chicote chamado de flagelo ou azorrague, e era um chicote que tinha tiras de couro, e na ponta desse chicote tinha pedaços de chumbo e pedaços de ossos. E os soldados pegam Jesus e pegam o chicote e vai batendo. E quanto mais bate em Jesus, na volta do chicote rasga Jesus, rasga a carne de Jesus, que fica vivo, a carne, aquela carne viva. Uma situação que a gente precisa lembrar antes de chegar aqui é que enquanto Jesus está orando no Getsemane na quinta-feira ainda à noite, a aflição de Jesus foi tão grande, mas tão grande a aflição de Jesus, que Jesus, ele tomado por uma dor emocional, pelo esforço físico, pela angústia da alma, a Bíblia fala que Jesus suava gotas de sangue. Esse fenômeno a ciência chama de hematidrose. É quando os poros sudoríparos se abrem, se elastecem, e a via sanguínea se junta com a grande dor, com a grande situação que está acontecendo, e o corpo da pessoa começa a colocar para fora o suor com sangue. Jesus começa o sacrifício dele, a dor, a angústia dele no Getsemane por sua vida. Ele começa no Getsemane por tua família. O sacrifício de Jesus foi por mim, foi por você. O sacrifício de Jesus foi para que você tivesse vida e vida em abundância. Na sexta-feira pela manhã, eles estão batendo em Jesus, açoitando Jesus, entre 6 horas da manhã, entre 9 horas da manhã, porque esses açoites que está acontecendo com Jesus, vem cumprir uma palavra que está na Bíblia, do profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 53, a Bíblia diz assim, e por suas pisaduras fomos sarados, pelas suas feridas nós fomos sarados. As feridas de Jesus não foi só pela dor que ele passou, mas foi para gerar vida, foi para gerar cura sobre mim e sobre você. Entre 6 horas da manhã e 9 horas, eles começam os açoites sobre Jesus. A partir de 9 horas da manhã, não sei se tem aí, Jared, a partir de 9 horas da manhã, começa a crucificação de Jesus. Ele começa a levar a cruz em direção ao Calvário. Ele começa a levar a cruz em direção ao Gólgota. E conforme Jesus vai levando a cruz em direção ao Gólgota, em um dos momentos, ele vem com a cruz. Ele não cai com a cruz, mas ele parando e andando, ele cansado como homem. Um dos soldados romanos olha para o meio da multidão, e ali tem um homem que estava vindo do norte da África. O nome dele era Simão, conhecido como Simão Cirineu. Esse homem está vindo, o soldado olha para ele e está dizendo, ei, vem cá você. Ele chega ali, o soldado está dizendo, vem cá, ajuda Jesus a levar a cruz. Ele pega a cruz com Jesus e ele vai ajudando Jesus a levar a cruz. Aquilo ali é profético, aquilo ali tem um cunho de ensinamento para nós. Porque era Jesus dizendo, na tua caminhada a tua cruz vai pesar. Na tua caminhada vai ter dia que você vai estar cansado. Na tua caminhada vai ter dia que você vai querer parar. Na tua caminhada vai ter dia que você vai querer chutar o balde. Só que no meio disso tudo, Jesus está dizendo, eu sempre vou levantar alguém no meio da multidão para te ajudar a levar a tua cruz. Levanta a sua mão para o céu comigo nesta noite. Eu quero profetizar na sua vida. Já estou terminando, já vou me servir a ceia. Eu quero orar por você. E o que eu quero dizer para você é que Jesus vai levantar alguém para te ajudar a levar a cruz. A caminhada pode ser dura,
A caminhada pode ser pesada, mas Jesus vai levantar alguém para te ajudar a levar a tua cruz. Eu quero dizer que você não está sozinho. Eu quero dizer que você não está esquecido. Jesus está dizendo para alguém nessa noite: eu te ajudo a levar a minha cruz. Eles colocam Jesus na cruz por volta de meio-dia. Jesus é colocado na cruz e a Bíblia diz que houve trevas sobre a face da terra. Enquanto Jesus está na cruz, a morte não consegue pegar Jesus. A morte vem matando todo mundo, mas não pega Jesus. Ela fica rodeando, mas não consegue. Ela fica tentando, mas não consegue. Até o momento que Jesus, ele não morre, ele se entrega à morte. Uma coisa é uma pessoa morrer, outra coisa é uma pessoa se entregar à morte. A morte não consegue. Jesus vai cumprir a tudo que foi liberado sobre ele do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ele está crucificado na cruz e ele vai dar o brado de vitória. E o brado de vitória é tetelestai. Está pago, está consumado, a dívida foi paga, está tudo resolvido. Quando Jesus dá o brado de vitória, a Bíblia diz que tinha não vou pular essa parte, não vai dar tempo, mas Jesus dá o brado de vitória, e quando ele dá o brado de vitória, ali está cumprindo tudo que foi dito de Gênesis até a cruz, sobre o santuário, sobre o Santo dos Santos, sobre o tabernáculo, sobre o véu do templo. Não precisava mais agora de sumo sacerdote matar animal, porque agora você ia ter o livre acesso até Cristo. Ele morre. Um homem chamado José de Arimateia, um homem do Sinédrio, ele pede autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz e colocar o corpo de Jesus dentro de uma tumba que cavava, fazia um buraco dentro de uma rocha. Abria-se um buraco dentro de uma rocha e abriu-se um buraco e coloca Jesus. Pode passar mais um, Gerald. E quando eles colocam uma pedra sobre aquele lugar para que ninguém pudesse remover a pedra, para que ninguém pudesse mexer naquilo ali. Jesus, ele entrega a morte, ele morre. O sábado vem, o sábado da dúvida. Para onde foi Jesus? Poderíamos ficar 2 horas aqui falando sobre as profundezas, quando Jesus desceu ao Sheol, ao Hades, transliterando para o português, nas profundezas da terra, e ele pega a chave da morte, da vida, e ele sobe isso aqui é uma outra mensagem mais poderosa, é tão poderosa quanto essa. Mas aí vem o sábado, aí vem o domingo de manhã, pode passar. E quando vem o domingo de manhã, mais um, pode ir mais um, isso. Quando chega no domingo de manhã, Jesus foi colocado na tumba, colocaram-se uma pedra. Maria vem com a mirra para colocar em Jesus, para jogar no corpo de Jesus. Só que quando ela chega lá, a partir de 5 horas da manhã, já no domingo pela manhã, entre 5 e 6 horas da manhã, a pedra foi removida. Romanos capítulo 6, versículo 9, a Bíblia vem dizendo: a morte não tem mais domínio sobre ele, porque ele agora tem o poder da vida e da morte na palma das suas mãos. Quando Maria vem e ela percebe que a pedra foi removida, ela olha dentro do túmulo, Jesus não está lá. Ela leva um susto, ela vem correndo e ela chama os discípulos, ela chama Pedro, João, vem comigo. Tiraram Jesus, roubaram Jesus, Jesus não está na tumba. João vem correndo, Pedro era mais afoito, Pedro vem correndo, passa na frente. João chega na porta e fica olhando aqui na porta. Pedro chega daquele jeito dele, chega passando por cima, já entra dentro, já olha dentro da tumba. Ele não percebe, Jesus não está ali. Só que Pedro vai perceber uma coisa. Pedro vai perceber uma coisa. Obrigado, Igor. Quando Pedro percebe, obrigado. Quando Pedro ele percebe uma coisa, o que é que ele vai perceber? Que tinha um lenço dentro da tumba de Jesus.
E aquele lenço, ele percebe que o lenço está dobrado, bonitinho, certinho, dentro da tumba de Jesus. O que isso tem a ver com a mensagem? Porque isso aqui é cultural da época de Jesus. Isso aqui era normal, que na época de Jesus, quando um judeu ia comer, colocava-se a comida, colocava o arroz, o feijão, a bebida. O feijão é do Brasil, né, irmãos? Se colocasse uma comida goiana lá, um arroz com piqui, oh glória! Ele comia, ele se alimentava, o judeu, e de longe ficava o servo dele, ficava olhando. O servo, uma espécie de um garçom, ficava olhando para fazer alguma coisa a mais para ele. Quando o Senhor, o dono, a pessoa que está comendo, ele terminava de comer, ele fazia 3 coisas. A primeira, ele pegava o lenço, ele limpava a boca, ele limpava a barba, ele limpava os dedos. Se o Senhor que está comendo na mesa, ele pegasse o lenço e ele embolasse o lenço e colocasse em cima da mesa, e ele saísse e deixasse a mesa do jeito que estava, mas com o lenço amassado, o servo que está olhando de longe está dizendo: ele já terminou, porque ele já comeu, limpou e amassou, então ele já terminou. O servo vinha, limpava a mesa, tirava tudo e deixava tudo organizado para servir alguém novamente. Mas se esse homem que está comendo aqui, ele terminasse de comer, ele limpasse a boca, limpasse o dedo, limpasse a barba, e se ele pega o lenço, e ele não embola o lenço, mas se ele pegasse o lenço e deixasse o lenço dobrado na mesa, mesmo ele saindo da mesa, e a mesa com a comida, com tudo, mas o lenço dobrado e não amassado, o servo que está olhando de longe, ele está olhando para o lenço e está dizendo: lenço amassado ou lenço dobrado? Lenço amassado, lenço está dobrado. Então o lenço dobrado era o código que ele não tinha terminado ainda, que ele poderia ter saído para ir no banheiro em algum lugar, mas não podia mexer na mesa, porque o código da mesa era o lenço dobrado. Não mexa na mesa, porque ele saiu da mesa para fazer alguma coisa, mas ele vai voltar porque o lenço está dobrado. Quando Pedro está chegando dentro do lugar onde colocou Jesus, que Pedro entra correndo dentro da tumba, que a Bíblia diz, João 27, 20, versículo 7, a gente leu aqui, que Pedro entra e vai perceber que tem um pano dobrado, o pano não está amassado, o lenço não está embolado, o lenço não está jogado no chão, o lenço não está jogado lá no meio. Pedro está olhando no cenário, Jesus não está ali. Pedro está olhando e está dizendo: ó, o lenço não está embolado, o lenço não está jogado, o lenço está dobrado. Então lenço dobrado é porque ele vai voltar. Lenço dobrado ele foi, mas ele volta. Lenço dobrado ele foi, mas ele vai retornar. Oh glória! Será que você pode levantar sua mão nessa noite? Jesus está dizendo: eu fui, mas eu volto. Eu fui, mas eu volto. Ele foi ao Pai, mas ele voltará. Eu fui fazer morada, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou para o meu Pai fazer morada, mas eu voltarei. Pedro está dizendo: João, ele só foi, mas ele volta, porque o lenço está dobrado, porque o lenço está eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Oh glória, eu tenho uma notícia para dizer para você. Se você crê que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Se você não crê que ele vai voltar, ele vai voltar do mesmo jeito. Ele foi, mas ele disse: eu voltarei e eu não vos deixarei órfãos. Como assim vão deixar nós órfãos? Jesus está dizendo: eu vou para o meu Pai, mas vou enviar o meu Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. A partir de hoje a igreja, oh glória, ninguém separa a igreja da minha presença. Levanta sua mão e adore por um minuto. Isso, vem Samanta, isso, oh glória, oh, isso. Você pode ficar de pé comigo, fica de pé comigo, isso. Ele
Oh Espírito Santo, canta isso. Oh Espírito de Deus, hoje eu tenho vindo. Levanta sua mão para o céu comigo. Levanta sua mão e adora. Levanta sua mão e adora. Levanta sua mão e adora por um minuto. Ele está vivo. Bem baixinho. Segura aí, já pode segurar aí. Mas o mais bonito disso tudo, que quando você vai no túmulo onde colocaram Allan Kardec em Paris, na França, lá está escrito: aqui estão os restos mortais de Allan Kardec. Quando vai no túmulo onde colocaram Joseph Smith, está escrito assim na lápide: aqui estão os restos mortais de Joseph Smith. Você vai no túmulo onde colocaram vários líderes, Buda, Maomé, Confúcio, vários homens, filósofos, religiosos que passaram na terra, estão escrito: aqui estão os restos mortais de fulano, de Beltrano. Oh glória! Mas quando você vai em Jerusalém, quando você entra onde colocou Jesus, as pessoas entram, abaixam, aí quando ela sai de dentro do túmulo, ela sai chorando, mas não é de tristeza, é de alegria, porque tem uma frase em hebraico e tem uma frase em inglês, e a frase está dizendo: he is not he is raised. Ele está dizendo: ele não está aqui, ele está vivo. Jesus não está morto, ele está vivo. Está perguntando: está chorando de alegria ou de tristeza? As pessoas estão dizendo: estou chorando de alegria, porque o meu Jesus está vivo. Ele não está aqui, ele não está aqui. Feche teus olhos por um minuto. Feche teus olhos, isso. Adora por um minuto. Pode adorar por um minuto. O vento rompeste, a tumba vazia agora. Se você pode por um minuto, o céu te adora. Isso. Proclama tua glória. Isso. Pois ressuscita. Isso. Bergue Kalek Kamadawassa, oh glória. És invencível, Inigualável. inigualável, hoje pra sempre reinarás. Isso. Teu é o reino, tu é a Se você sabe, adora por um minuto. Isso. acima de todos. Jesus está vivo. Ele está vivo. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Mais uma vez. Poderoso esse nome é. Maior. Que tudo é. Poderoso. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. E é para isso, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. A morte que venceu a morte foi a morte de Jesus. Você está aqui porque Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte. Nós estamos celebrando um culto de ceia, e culto de ceia não é para celebrar a morte, é para celebrar a vida, até que Ele venha, até que Ele venha. Se Jesus não voltar daqui 30 dias, estaremos de volta aqui. Oh glória, até que Ele venha. Oh Espírito Santo, oh glória. Eu quero ler com você, ainda em pé do jeito que você está, o que Paulo vai escrever sobre a cruz. E Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice
é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Eu quero orar pelos elementos, já foi consagrado a Deus nessa manhã, mas eu quero orar nessa hora. Oh, glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, mais uma vez nós te damos graças nessa hora. Que o Senhor continue conosco. Estamos, ó Pai, celebrando a vida e não a morte, mas o teu memorial, como a tua palavra nos ensina. E que essa noite, Pai, fique marcada pela ação divina, e que o teu nome seja glorificado. Restaura, renova, faça o que tem de fazer e que o Senhor possa fazer. Nós celebramos, ó Pai, nessa noite, porque nós reconhecemos o sacrifício da cruz sobre a minha vida e a vida do teu povo, em nome de Jesus. Você que vai ceiar, fica em pé. Você que não vai ceiar, tome o seu assento. Só para facilitar, eu e a minha esposa iremos servir a ceia para você aí. Mas se você vai ceiar, pode continuar em pé, enquanto a Samanta vai estar ministrando o louvor. E você pega e segura. No final, quando todo mundo pegar, nós vamos participar, todo mundo junto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso. Se você que tem comunhão com Cristo, que é batizado nas águas, que participa do corpo de Cristo, pode participar normal. Se você não é batizado, pode tomar o seu assento e fica tranquilo, em nome de Jesus. Pode cantar, Samanta, enquanto a gente serve. Nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 24, melhor. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Toda a igreja pode participar do pão nessa hora. Glória a Deus. 25. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pode participar do cálice toda a igreja, em nome de Jesus. Tira um minuto para agradecer a Deus. Dobra o seu joelho, fala com Deus. Agradeça a Deus por mais um domingo, por mais uma noite, por mais um momento. Agradeça a Deus por mais um dia na tua presença. Agradeça ao Senhor por mais um momento nesta noite. Agradeça ao Senhor por mais um dia, isso.
Te damos graças, ó Pai, por Tua graça, bondade e misericórdia. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te damos graças, Senhor, porque a Tua bondade ela é infinita sobre a nossa vida. Senhor, meu Pai, que essa noite fique marcada pela ação divina. Que essa noite, meu Pai, o Senhor venha renovar corações. O Senhor venha fazer maravilhas no meio de nós. Que possamos sair daqui, meu Pai, mais cheios e transbordantes. Que o Teu Espírito Santo venha frutificar, vivificar, renovar, meu Pai, cada vez mais em nome de Jesus. Por um minuto, fala com Deus. Isso, pode cantar esse hino, isso, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Fala com Deus por um minuto. Se nesse sangue lavar, Mais alvo que a neve. Levanta sua mão para o céu comigo. Mãos de poder e autoridade. Diga, Senhor, eu creio. Diga, Senhor, eu creio. Diga, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. Diga, até que Ele venha. Não diga com voz forte. Diga, até que Ele venha. Diga, até que Ele venha. Se você pode, aplaude adorando. E adora aplaudindo o nome de Jesus. Adora aplaudindo o nome de Jesus. Toma o seu assento, glorificando. Obrigado, Samanta. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Queridos, um momento. Es un altar. Quero ir contigo mais adentro. Sigo mi mano, nunca sueltes, nunca mais. Llévame ao lugar onde só tu e eu disfrutamos de momentos. Te amo, mi papá. Oh, eu dependo de tu amor e sem ti eu sei que muero. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papá. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Enxergou